Gostaria de agradecer a presença de todos e da Sofia Sampaio no 94º Seminário de Pesquisa do Grupo CNPq História Audiovisual. Então eu vou fazer uma breve apresentação da Sofia Sampaio e depois eu vou passar a palavra a ela. A Sofia Sampaio é investigadora no Centro em Rede de Investigação e Antropologia, CRIA, onde é membro do Grupo de Investigação Práticas e Políticas da Cultura. Iniciou sua atividade de pesquisa no CRIA em 2009 como bolsista de pós-doutoramento. Em 2014 e 2015, coordenou como pesquisadora responsável o projeto de pesquisa Atrás da Câmara, Práticas de Visualidade e Mobilidade no Filme Turístico Português, em parceria com o Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, ANIM, da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema. Entre 14 e 18, desenvolveu o projeto investigador FCT, Exploring Tourist and Filmmaking Practices Through Portuguese No-Fiction Film, 1910-1980. Sampaio é doutora em Estudos Culturais pela Universidade de Lisboa e mestre em Estudos Anglo-Americanos pela Universidade do Porto, com experiência docente no ensino superior. Foi doutoranda associada na Universidade de Londres, em 2005, e pesquisadora visitante no Departamento de Mídia e Estudos Culturais da Universidade da Califórnia Riverside e no Departamento de Teorias e Linguagens e Ciências da Comunicação da Universidade de Valência. Atualmente, é pesquisadora visitante no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, onde conduz uma pesquisa sobre os filmes de Amélia Borges Rodrigues, 1906-45, financiada pelo CNPq, acho que uma das últimas levas de bolsistas CNPq, dado o quadro atual do nosso desgoverno. E desde maio de 2018 é membro também do Conselho Editorial da revista Aniki, Revista Portuguesa da Imagem em Movimento. O título da palestra da Sofia é Seguindo o Objeto no Trilho dos Filmes, de Amélia Borges Rodrigues. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. E queria começar por agradecer pelo convite de estar aqui e também pela vossa presença, deste grande público entusiástico que tenho aqui à minha frente. E eu vou começar a minha fala com um breve filme de 5 minutos, nem tanto, porque eu acho que é importante ver os filmes de que eu vou falar, para conseguirem ter um sentido. Este é um filme silencioso, não é? Um filme mudo. Pode colocar, sim. O filme chama-se Gerês e é passado nesta vila no norte do país, no norte de Portugal, chamada Gerês. Que é uma vila termal. Eu penso que no Brasil chama-se igual, não é? Portanto, tem termas para as pessoas fazerem banhos. E o filme é de 1934, por volta disso.
Bem, portanto, foi em 2015, no âmbito de um projeto que eu coordenei na Cinemateca Portuguesa sobre o filme turístico em Portugal, que eu me cruzei com este filme, que apareceu no levantamento que eu e mais 2 bolsistas do projeto, os meus colegas Gonçalo Mota e Sérgio Bordalo Issá, fizemos do acervo do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento. Portanto, o nosso levantamento tinha a ver com a identificação de filmes de não ficção produzidos em Portugal entre os inícios do cinema e 1980, nós parámos mais ou menos em 1977, que tivessem temáticas turísticas ou aquilo que chamamos prototurísticas. Assim, interessavam-nos, para ser muito sucinta, fundamentalmente os filmes de viagem, os documentários e atualidades filmadas com motivos regionais e os filmes amadores sobre saídas de férias e excursões, naquele género vastíssimo que se costuma chamar de travelogue, não é? Ou travel film, filme de viagem. As imagens que acabámos de ver inserem-se bem nessa ampla categoria de filme de viagem. Elas oferecem-nos aspectos da Vila do Gerês, uma pequena vila termal localizada no norte de Portugal, em plena Serra do Gerês, que hoje faz parte de um parque. É o único parque nacional que Portugal tem. Portanto, fica mesmo, vocês estão a ver o retângulo, não é? Portugal, e então fica mesmo perto da Galiza. No extremo norte, faz fronteira já com Espanha. Para além das curiosas formações rochosas que vocês veem em granito, não é? Aquela uma zona de granito, e tem aqueles que nós chamamos penedos. Portanto, para além destas curiosas formações rochosas e dos lugares públicos mais importantes, vemos a rua principal, o largo da igreja, provavelmente num dia em que há missa, poderá ser um domingo, vemos as pessoas a saírem, não é, da igreja. A alameda que conduz ao edifício das termas, vemos portanto aquele caminho com árvores, não é? E vemos também a fila, provavelmente para os banhos ou para a buvete. A buvete é o sítio onde as pessoas nas termas bebem água. Como sabem, a água termal também tem esse outro uso, não é? Que é bebível. E então poderá ser essa fila, poderá ser ou para a buvete ou diretamente para os banhos. Portanto, para além de tudo isto, temos também vislumbres das atividades de lazer de um grupo de excursionistas. A câmara destaca-os nas ruas cheias de gente, e eu tenho o fotograma para mostrar, que é deste filme, não é? Lembram-se que acabámos de ver. Portanto, vemos as ruas cheias de gente, mas há um grupo que se vai destacando, não é? Que aparece à frente, e a câmara mostra-os a passear de barco a remos num lago, por exemplo, a jogar croquete, aquele desporto britânico, não é? Que é com umas malhas e uns malhos de madeira e umas bolas, a nadar no conhecido tanque de águas glaciares, que ainda está lá. Se vocês forem aos Gerês, encontram este tanque que vocês veem no final. E dos excursionistas é filmado em cima de um penedo, não é? Vemos uma pessoa sozinha e assumimos que terá a ver alguma relação com a pessoa que está atrás da câmara. E ainda vemos um automóvel, onde provavelmente o próprio operador de câmara também viajava. Portanto, o automóvel que sobe a velha estrada de pedra que leva ao topo da serra. Este filme fazia parte de um conjunto de 34 filmes produzidos em Portugal entre 1934 e 1937, as datas são aproximadas, e atribuídos a uma realizadora praticamente desconhecida, Amélia Borges Rodrigues. Uma jovem portuguesa de origem açoriana que viveu no Rio de Janeiro nos anos 30. Pesquisar o percurso transatlântico destas imagens, realizadas em Portugal, aparentemente para serem vistas pelos portugueses imigrados no Brasil e nas então colónias ultramarinas. Como sabem, Portugal nos anos 30 tinha ainda colónias, nomeadamente em África, para além de Timor-Leste, tinha Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde,
Guiné-Bissau. Portanto, aparentemente estas imagens eram para ser vistas por portugueses fora de Portugal. Foi o motivo, portanto, pesquisar este percurso, não é? Foi o motivo que me levou a elaborar o projeto Amélia Borges Rodrigues, Turismo, Filmes e Saudade entre Portugal e o Rio de Janeiro, que veio a ser financiado pelo CNPq no ano passado, trazendo-me ao Brasil como pesquisadora visitante na Escola de Ciências Sociais, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Os filmes da Amélia Borges Rodrigues atraíram de imediato a minha atenção por 3 razões. Em primeiro lugar, eram filmes que saíam dos centros urbanos. Geralmente, como sabem, o cinema está muito relacionado com a urbe, não é? Com o espaço urbano. E estes filmes, ao contrário da maior parte dos filmes da mesma época, muito centrados em Lisboa, Porto ou menos Coimbra, não é? Que era a cidade universitária, a cidade dos estudantes. Portanto, atenção que estamos a falar numa escala que não é brasileira, não é? Portanto, e nos anos 30 as cidades eram muito mais pequenas. Mas de qualquer modo era em Lisboa e no Porto, sobretudo, que grande parte dos filmes, das atualidades, etc., eram feitas. E estes filmes, este grupo de 34 filmes de que eu estou a falar, no qual se incluem estas imagens que acabamos de ver, saía muito dessa pauta. Esses filmes mostravam lugares do país que tinham sido pouco filmados. É o caso de Mogadouro, Moncorvo, Freixo, pequenas vilas ou mesmo lugarejos, lugares pequenos, no Nordeste transmontano, portanto no Minho, tudo a norte, a maior parte deles a norte, Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro. E vou mostrar agora o mapa, sim. Portanto, é um mapa que eu encontrei na internet dos anos 30. Portugal dividia-se nestas províncias, portanto o que eu estou a falar é que os filmes deste lote eram passados por ali, não é? No norte, sobretudo no Nordeste, Minho, Norte e Nordeste. Portanto, uma das razões por que estes filmes se chamaram a nossa atenção foi o facto de filmarem regiões, lugares pouco filmados. Em segundo lugar, tinham sido filmados por uma mulher solteira, com pouco mais de 30 anos de idade, que viajara por todo o país, acompanhada por uma amiga e da qual se sabia muito pouco. Por último, os filmes pareciam destinados ao tal mercado da saudade, não é? Isto é, a serem vistos por portugueses que viviam fora do Brasil, fora do país, nas colónias e muito particularmente no Brasil, onde a realizadora tinha ligações e onde viveu durante a década de 30. A oportunidade de eu me deslocar ao Brasil permitiu-me dar mais atenção a este terceiro aspecto. Para além de eu poder pesquisar mais sobre a vida desta portuguesa no Rio de Janeiro, ser-me-ia também possível, esperava eu, localizar e estudar a distribuição e exibição destes filmes no Brasil enquanto parte desse tal mercado de saudade destinado a imigrantes portugueses. A abordagem aos filmes teria necessariamente que ser ampliada, passando de uma perspectiva nacional, centrada na produção destes filmes em Portugal, para uma perspectiva transfronteiriça centrada nas viagens feitas por estes filmes para chegarem a um público específico, do outro lado do Atlântico. A pesquisa viu-se assim deslocada, por um lado, para um contexto histórico-geográfico mais alargado, que passou a abarcar a indústria cinematográfica brasileira da década de 30, e, em segundo lugar, para um contexto de distribuição e exibição mais restrito, o nicho da comunidade imigrante portuguesa no Brasil. E, mais especificamente, o caso da chamada colónia portuguesa, este é o termo que se usava na altura, que eles próprios usavam, do Rio de Janeiro, do qual esta realizadora faria parte. Passar a ver estes filmes como feitos por uma imigrante para imigrantes revelou-se desde logo muito estimulante. Como é sabido, o cinema existiu desde sempre num espaço internacional ou mesmo transnacional de intenso tráfico e circulação de bens, pessoas, tecnologias e ideias.
Por razões várias, designadamente a tendência nos estudos de cinema para um certo nacionalismo metodológico, o caráter profundamente transnacional do cinema, que existiu mesmo no tempo da formação e consolidação dos cinemas nacionais, tem sido raramente levado em conta. É precisamente este aspecto que os filmes da Amélia Borges Rodrigues me permitem abordar. Perceber se estes filmes foram vistos no Brasil e como é um dos meus principais objetivos. Terão eles circulado dentro da comunidade portuguesa do Rio de Janeiro e, por extensão, dentro da chamada colónia portuguesa do Brasil, público a que aparentemente se destinavam? Estas questões colocam vários desafios de ordem metodológica. Dentro da abordagem materialista às imagens em movimento que tenho vindo a desenvolver, inspirada no trabalho de vários antropólogos, a antropóloga britânica Elizabeth Edwards, o antropólogo português Nuno Porto, por exemplo, que tem estudado no âmbito da fotografia, a fotografia como um objeto e não apenas como imagem ou representação, mas igualmente inspirada no trabalho de outros antropólogos como o Arjun Appadurai e o Igor Kopitov sobre circulação de bens, de produtos, de coisas. Portanto, no âmbito deste enquadramento teórico, eu tenho procurado formas de pesquisar as biografias culturais e as histórias sociais dos filmes enquanto objetos e não apenas enquanto representações. Apesar de as duas coisas, na maior parte das vezes, não serem facilmente separáveis. Assim, um dos desafios desta pesquisa tem sido o de seguir o objeto, de acordo com as propostas teóricas e metodológicas de autores como George Marcus. Ele dizia ainda nos anos 80, "Follow the thing, not the people". Ou seja, mais do que reconstituir a trajetória de vida da Amélia entre Portugal e o Brasil, a minha pesquisa reconhece a importância de reconstituir a trajetória dos filmes dela, ainda que ambos os aspectos possam estar intimamente ligados. Mas aqui há depois umas complicações que poderemos Ora bem, estas são as linhas gerais da minha pesquisa. A pesquisa foi perturbada por um imprevisto. A poucas semanas do início do projeto surgiram dúvidas sobre a autoria dos filmes. Está aqui uma pessoa que já sabe, que já esteve na Fundação Getúlio Vargas a ouvir a minha primeira apresentação. Aconteceu que estava eu a fazer as malas em Portugal e realmente soube que havia dúvidas sobre a autoria destes filmes, e no palco da pesquisa havia surgido agora uma figura bem mais conhecida que a Amélia, um cinegrafista experiente que tinha elevado as probabilidades de ser o autor das imagens com que me estava a ocupar. Esse cinegrafista era Silvino Santos. Há pouco estive quase para falar, mas não queria estragar este momento. Que também de origem portuguesa, que chegou ao Brasil na viragem para o século XX, em novembro de 1899, mais propriamente, e que entre as décadas de 10 e 20 produziu uma obra cinematográfica assinalável, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, sobre a região da Amazónia. O nome de Silvino é bem conhecido entre os estudiosos do cinema brasileiro, em Portugal nem por isso. Em 1969 ele recebeu uma homenagem no primeiro Festival Norte do Cinema Brasileiro, que teve lugar em Manaus, onde ele viveu grande parte da sua vida. De então para cá foram publicados alguns livros e documentários que têm procurado divulgar a sua vida e obra como um dos pioneiros do cinema brasileiro. Destaco a pesquisa em meados dos anos 80 da antropóloga Celda Valda Costa, que escreveu uma dissertação de mestrado sobre o Silvino, e mais recentemente a tese de doutorado do Sávio Stocco, que o Eduardo orientou, defendida em março passado, não é? Aqui na Universidade de São Paulo. Eu troquei uns e-mails com o Sávio recentemente. Mas eu esqueci-me de... Podemos passar um pouco... Pronto, aqui é uma figura... É
uma imagem icónica, não é, do Silvino Santos a filmar no Rio Amazonas, e podemos passar à frente. Em 1997 foi também lançado um documentário em sua homenagem, O Cineasta da Selva, de Aurélio Michilis. À medida que avanço na minha pesquisa, e eu não vou dar pormenores, seria fastidioso, e não é o objetivo desta fala, a hipótese de os filmes da Amélia terem sido feitos pelo Silvino adquire maior consistência. O percurso profissional do Silvino Santos é bastante sólido. Em 1913, e vou fazer um resumo muito rápido do percurso dele, em 1913, depois de trabalhar como pintor e fotógrafo, primeiro em Santos, depois em Manaus, recebeu formação cinematográfica em Paris, na oficina dos irmãos Pathé e no laboratório dos irmãos Lumière. Em 1918, com empresários e comerciantes de Manaus, fundou a produtora Amazónia Cinefilme, que acabou por falir. Finalmente, o centenário da independência do Brasil, 1922, como sabem, leva-o a entrar em contacto com o comendador português e industrial da borracha, Joaquim Gonçalves de Araújo, com quem inicia uma relação profissional, aparentemente de exclusividade, para o resto da sua vida. A atividade cinematográfica de Silvino é então integrada no vasto império comercial da J.G. Araújo, que passa a oferecer serviços de fotografia e cinema, bem como a venda de equipamento importado. E eu encontrei este anúncio que achei muito curioso no Real Gabinete Português de Leitura, num livro que se chama Almanaque da Colónia Portuguesa, que tem basicamente os homens, são todos homens, posso dizer isso, ilustres da colónia, e dividido pelas regiões, pelos estados do Brasil, e no último deles, ou penúltimo, aparece a Amazónia, Manaus, e destaca-se, aparece uma biografia do J.G. Araújo, com os filhos dele, e eu achei muito interessante aqui este anúncio aos produtos da empresa, não é? E entre eles temos, como vocês podem ver, confecção, e o termo também é interessante, não é? Confecção, como se fosse roupas, ou, não é? Fabrico, não é? De fabril, confecção de filmes de propaganda, câmaras, projetores e filmes Pathé Baby, artefactos de borracha, portanto, entre outras coisas que vocês podem ver ali. Portanto, eles faziam, sobretudo, era o negócio da borracha, e depois tinham muita importação, não é? De tudo. Bem, é aí que, portanto, com a J.G. Araújo, que Silvino realiza os 2 documentários que o tornarão famoso no Brasil e na Europa até, que é No País das Amazonas, de 1922, e No Rastro do Eldorado, de 1925. Este último resultado da sua participação como cinegrafista um ano antes na expedição do médico e explorador americano Hamilton Rice à bacia do Amazonas. A partir de então, Silvino parece ter-se dedicado à produção de filmes domésticos para a família Araújo, que acompanhou nas várias viagens que esta realizou em Portugal entre 1926 e 1929. E entre, talvez, ainda não consegui confirmar, 1930 e 1934. É o caso do Filmogramas número 7, que eu vi ontem na Cinemateca Brasileira, que relata a passagem da família Araújo, mas eu não vos trouxe excertos. Portanto, ele tem esta série dos filmogramas, e que é uma miscelânea, mistura muitas imagens, mas inclui-se a viagem a Portugal, não é? Portanto, a viagem da família Araújo, neste caso nos filmogramas número 7, na Praia da Apúlia e noutros lugares do norte de Portugal, perto da vila de Estela, que era de onde era originário o comendador, o primeiro a emigrar para o Brasil. Já Amélia Borges Rodrigues manteve uma relação com o cinema mais tardia e contingencial, inicialmente associada à sua atividade principal de cantora e compositora. A Amélia chega ao Brasil como
cantora e compositora musical. E é assim que ela é anunciada em várias notícias do jornal, cá no Brasil. O interesse de Amélia pelo cinema é posterior à viagem de lazer que realizou a Portugal depois de ter conquistado o título de Princesa da Colónia do Brasil, correspondente ao segundo lugar no concurso Rainha da Colónia Portuguesa do Brasil, promovido pelo jornal da Colónia Portuguesa no Brasil, Pátria Portuguesa, um dos principais jornais da Colónia Portuguesa no Rio de Janeiro. Portanto, um concurso, eu não vou falar muito deste concurso, depois na discussão, se quiserem, posso dizer mais algumas coisas sobre isso, mas basicamente foi um concurso que decorreu durante 6 meses, entre junho de 32 e fevereiro de entre junho e dezembro de 32 e de 31. O concurso decorreu em 31, ela depois é que fez a viagem a Portugal em junho e fevereiro de 33, exatamente, isso é que está correto. Este concurso é interessante, eu gostava de mostrar o próximo. O concurso é interessante porque foi um concurso disputado nos jornais, em que um dos objetivos provavelmente era vender jornais, e as várias candidatas que representavam as várias províncias portuguesas, a Amélia Borges Rodrigues, sendo de origem açoriana, representava os Açores, daí ela ter sido a rainha, a princesa da colónia e a rainha dos Açores, era o título no final, porque ela ficou em segundo lugar, mas ela durante quase todo o concurso ficou em primeiro lugar e teve apoios como a Darcy Vargas, e aparecia nos jornais precisamente a dizer isso, que a primeira-dama apoia esta candidata. À última da hora, no último mês do concurso, ela perde, acaba por perder o concurso, ficou em segundo lugar, porque quem decidiu foram os leitores. E então o jornal tinha um sistema de cupons, quanto mais jornais se comprassem, mais cupons se poderiam colocar na candidata que queríamos ver vitoriosa. Portanto, é interessante porque este processo está todo documentado, não é? Pode ser acompanhado, está nos jornais. Portanto, é a partir, isto para dizer que é a partir daqui que começa a surgir a ideia de a relação da Amélia Borges Rodrigues com o cinema. Ela vai a Portugal em junho de 32 e com muita imprensa sempre, ela, portanto, é recebida em Lisboa pela imprensa, mais do que a candidata que ganhou, que é uma Leopoldina, que era apenas uma empregada de fábrica, e para vocês verem, enquanto que a Leopoldina esteve cerca de 1 mês e pouco em Portugal, a Amélia esteve quase 8 meses, portanto 2 viagens diferentes. Em inícios de 34, portanto ela regressa ao Brasil em fevereiro de 33, isto são coisas que eu tenho tentado perceber, e em inícios de 34 encontramos a Amélia no Rio de Janeiro como uma das fundadoras da produtora Cosmos, juntamente com a sua eterna amiga, que parece que a acompanha sempre, a Celeste Bastos e Lago, e o português Alfredo dos Anjos, que é um realizador de cinemas. Ele fez um filme razoavelmente conhecido, O Brasil Maravilhoso, e portanto eles os três, ele também é português, eles os três formaram esta produtora Cosmos. O primeiro trabalho da Cosmos, e tanto quanto pude apurar, o único, parece ter sido a produção do documentário Terra Portuguesa ao Minho, de 1934, que resulta da remontagem e sonorização de imagens realizadas por Silvino Santos, nos anos 20, em Portugal, e que oferece o elo de ligação entre a Amélia e o Silvino. Portanto, é por aqui que a hipótese dos filmes não serem da Amélia também decorre, porque estou a falar da Terra Portuguesa ao Minho, um filme que está bem documentado, não é? Ele foi para o circuito comercial, ele foi sonorizado cá no Brasil com estes filmes
do Silvino. Aqui não há dúvidas. As minhas dúvidas têm depois a ver com os outros 34 filmes, não é, que estão depositados no anime em nome da Amélia Borges Rodrigues. Portanto, voltando ao Terra Portuguesa, este filme passou no circuito comercial no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, e a sua divulgação nos jornais tinha como alvo específico os espectadores portugueses, aparece nos anúncios. Eu não trouxe, tenho ainda que organizar esse material, mas o Silvino Santos, nas suas memórias, destaca a importância desse público, e eu trouxe um trecho dessas memórias, não sei se dá para ler, portanto, aqui em baixo. Portanto, ele fala basicamente do processo da sincronização do som com as imagens, como é que este filme nasceu, e depois diz cá no fim: havia portugueses aonde aparecia a terra ou a aldeia ou a casa deles, iam todos os dias ao cinema. Portanto, esta relação dos portugueses que queriam ver as suas terras no ecrã, não é? Na tela. No entanto, a atividade cinematográfica da Amélia acaba por obter maior repercussão em Portugal. Em agosto de 1936, o semanário português Cinejornal refere-se à Amélia e à Celeste como realizadoras de uma série de documentários sobre Portugal. Só conheço este. Portanto, montado, não é? E em circuito comercial. Por fim, em 1937, a Amélia surge como produtora, já sem qualquer referência a Cosmos, ou ao Silvino Santos, ou ao Alfredo dos Anjos, do filme Cascais, que é um filme que eu no final posso mostrar, que também está na Cinemateca Digital, que já é um filme sonorizado, portanto tem som, é de 1937, é um filme de 6 minutos, sobre Cascais, que é uma vila, na altura ainda mais piscatória, nos arredores de Lisboa, e o filme foi sonorizado pela Brasil Vita Film, que é a empresa da conhecida Carmen Santos, outra portuguesa. E a Amélia, neste filme, eu posso mostrar, é o próximo slide, aparece ao lado do presidente Oscar Carmona. A Amélia é a pessoa que está, como é que é? À esquerda, portanto é esta daqui, e aquela amiga dela, a Celeste Bastos e Lago, e no meio é o então Marshal, não, então acho que ele era general, depois é que foi Marshal, presidente Oscar Carmona. Talvez devido à influência de tão alto patrocínio, porque o filme mostra mesmo elas a entrarem no palácio de verão do senhor presidente e a conhecerem os netos, a família, portanto uma relação próxima, não é? Talvez devido à influência deste elevado patrocínio, Cascais é exibido em vários cinemas de Portugal e comentado na imprensa especializada, oferecendo em troca serviços de propaganda indireta ao então nascente, mas pujante, Estado Novo português. Como sabem, o golpe de Estado de 1926, de 26, levou à instituição em 1933 do Estado Novo, não é? Da nova Constituição que implementava o Estado Novo. A Amélia morre precocemente em 1945, portanto logo no final da guerra, em Portugal, para onde viajara em 1939 e que eu saiba desde 1939 não voltou ao Brasil. Talvez por causa da guerra, não é? Porque o Atlântico tornou-se um oceano, complicado e perigoso, ou por outros motivos. Portanto, o que fazer com isto, não é? Tem sido sempre a minha pergunta. Apesar de não ser o foco da minha pesquisa, a questão da autoria dos filmes acabou por absorver a minha atenção e grande parte dos meus esforços, não é? Eu estou a tentar perceber, apesar de eu querer concentrar-me no trajeto dos filmes, a verdade é que é importante perceber
como é que se deu esta passagem, se é que ela existiu, porque isto é uma hipótese de trabalho, não é? Dos filmes, se eles foram feitos pelo Silvino, como é que foram parar às mãos da Amélia, não é? No caso do Terra Portuguesa ao Minho, parece que houve um negócio que foi feito, não é? O próprio Silvino descreve, eu passei um excerto, mas ele descreve o processo, e era uma prática razoavelmente comum, não é? Haver filmes antigos e serem remontados, sonorizados e colocados no circuito. Portanto, poderá ter acontecido com outros filmes dele, não é? Não sabemos muito bem como é que isso se deu. No entanto, as minhas duas preocupações principais que motivaram este projeto mantêm-se, para lá da questão da autoria, não é? Também Silvino Santos era um português imigrado no Brasil, ainda que com uma experiência bastante diferente da Amélia. Para termos uma ideia, a Amélia chega em 1930 em segunda classe, não é? Eu não sei, portanto, os imigrantes chegavam em terceira classe, era a classe conotada com a imigração. Não sei qual foi o caso do Silvino, porque o Silvino apareceu portanto, viajou com familiares ou conhecidos, amigos de familiares, portanto, aquelas redes, não é? De conhecidos. Com 14 anos, não é? É natural que tenha viajado em terceira classe. Bom, de qualquer modo, temos, em vez de um português imigrado, temos dois, não é? E, portanto, a presença nesta história do Silvino não afeta, pelo contrário, reforça o caráter viajante destes filmes entre Portugal e o Brasil. Esta história, por outras palavras, continua a ser uma história cruzada, não é? Aquilo que os franceses chamam histoire croisée, ou em inglês entangled history, uma história, como é que se diz entangled? Que está enrodilhada, não sei se percebem este termo, não é? Embaraçada, não é? Como linhas diferentes entre Portugal e o Brasil, não é? Portanto, a história continua a ser cruzada e continua a ter imigrantes portugueses como principais protagonistas. A circulação de filmes em contextos transnacionais e a ligação do cinema à imigração são áreas ainda relativamente pouco estudadas, nomeadamente que eu saiba, não é? Que eu tenha conhecimento no cinema português. No cinema italiano já há algumas coisas. Eu passei 2 textos ao Eduardo de um autor americano que tem tratado precisamente estas questões da componente imigrante no cinema americano, no caso o italiano, que é o Giorgio Bertellini, e que tem escrito coisas mesmo teóricas sobre o campo muito, muito interessantes. Como eu já disse, em parte devido ao tal nacionalismo metodológico, não é? Que é um gesto ou uma disposição mais implícita do que explícita, não é? Muitas vezes, que continua a caracterizar os estudos de cinema. Que se focam mais nas cinematografias nacionais, não é? Na questão dos imaginários nacionais, em tudo isso. E também porque, a verdade seja dita, não é fácil estudar os filmes nesta perspectiva, não é? É um trabalho moroso que implica deslocações a pelo menos 2 países e quer dizer, quando falamos em circulação transnacional, poderá haver muitos outros países, e mesmo porque a própria imigração muitas vezes implica remigrações, não é? Portanto, movimentos que não vão só para um sítio, mas continuam, não é? E posso-vos dar exemplos disso, se quiserem. Portanto, temos deslocações do pesquisador, não é? Que tem que ir atrás, por exemplo, de arquivos, não é? Que estão noutros países, aquilo que se chama na antropologia um trabalho de campo multissituado, que é sempre mais complexo, com múltiplos arquivos e, portanto, tornam a pesquisa humanamente mais exigente. Implica também conhecimentos razoáveis sobre 2 cinematografias, não é? 2 culturas e 2 contextos históricos distintos, neste caso, não é? Um trabalho de conhecimento e reconhecimento de afinidades e distinções
quando queremos aprofundar um trabalho, as nuances acabam por ser importantes, não é? Não é apenas o conhecimento geral, enciclopédico, e portanto torna-se complicado, e eu até acho que nestes casos justifica muito trabalhos colaborativos, não é? Que no campo do cinema nem são assim muito comuns, não é? Pronto, geralmente cada pesquisador trabalha mais isolado, e aqui acho que é um dos casos em que realmente é importante ter pessoas, portanto, com várias formações e várias origens nacionais. Até agora, a minha pesquisa, que ainda está em curso, não é? Isto é um trabalho que eu tenho vindo acho que é importante comunicar aqui no Brasil o que eu estou a fazer, até porque é uma bolsa do governo brasileiro, mas e também é importante para mim ouvir o retorno, não é? Daquelas coisas que eu estou ainda a pensar. Portanto, até agora, dizia eu, a minha pesquisa devolveu-me alguns resultados imprevistos, causando-me algumas perplexidades. E depois podemos falar um pouco também mais sobre isto. Por exemplo, longe de corresponder a um sentido linear e único entre a pátria deixada para trás, o local de produção das imagens, e o país para o qual se imigrou, o local de exibição e recepção das imagens, o tráfego destes filmes entre Portugal e Brasil revelou-se bem mais complicado. Portanto, eu no início estava um pouco à espera filmes produzidos em Portugal sobre motivos portugueses vão ser exibidos, não é, no Brasil para comunidades portuguesas imigrantes. Agora, acho que o quadro é mais complexo do que isto. Portanto, eu vejo que há um tráfego mais intenso, não é? E às vezes inesperado, nos sentidos inversos àquilo que eu esperava. Para dar apenas um exemplo, ainda que filmado em Portugal, o filme Cascais, o tal de onde este fotograma foi retirado, foi sonorizado pela Brasil Vitafilm, não é? A tal empresa da Carmen Santos. Portanto, foi sonorizado no Brasil, foi talvez até montado no Brasil, mas sonorizado sabemos que foi. Porque aparece, eu no final posso-vos mostrar, é um dos poucos filmes, é o único filme dela que tem os créditos, não é? Aquilo que chamamos genérico, inicial, e aparece lá apenas duas informações, penso eu, que é produtoras Amélia Borges Rodrigues, aí aparece, e a sonorização Brasil Vitafilm. Portanto, o filme foi feito em Portugal, porque os lugares são portugueses, mas depois foi para o Brasil para ser sonorizado. No entanto, ainda que as duas produtoras que estão assim identificadas neste filme, não é, a Amélia e a Celeste, residam no Rio de Janeiro à altura, o filme acabou por circular em Portugal. E eu ainda não encontrei evidência da sua exibição no Brasil, no caso. Portanto, vai em sentido contrário, não é? O filme foi exibido em Portugal com a aparente bênção do regime de Salazar. Existe correspondência da Amélia, que eu ainda não li, mas tenho uma colega que trabalha que está a fazer pesquisa na Torre do Tombo, que é uma dos arquivos principais portugueses, e que me mandou e disse: olha, encontrei aqui umas cartas que a Amélia escreveu ao órgão oficial de propaganda, não é? Que era o CNI, a falar no filme. Pronto, eu ainda não li essa correspondência, mas pelos vistos ela andou a tentar, que também era uma coisa muito comum, não é? Portanto, os produtores dos filmes tentarem colocar os seus filmes nos circuitos oficiais, não é? Este tipo de filmes muito particularmente, não é? De propaganda, de turístico, não é? Portanto, existe mesmo esta correspondência da Amélia a procurar o apoio do regime, o apoio oficial para a exibição do filme em Portugal para o público português. Talvez a resposta, eu ainda estou a tentar compreender estes movimentos, estas movimentações. Talvez a resposta resida no ambiente de políticas restritivas à imigração e na queda efetiva da mesma. Portanto, a imigração caiu, com grande expressividade na imigração portuguesa, que o Brasil conheceu nos anos 30.
E agora, no que se segue, eu baseei-me no trabalho de um colega brasileiro que também defendeu o doutoramento aqui na USP, o José Saqueta Mendes, e que escreveu um livro publicado em 2010, Laços de Sangue, Privilégios e Intolerância à Imigração Portuguesa no Brasil. E ele fala neste período dos anos 30, e a perspectiva dele tem muito a ver com as leis, como é que as leis foram mudando ao longo, desde a independência do Brasil até 1945, como é que isso... E eu achei uma leitura muito, muito interessante e muito surpreendente em vários aspectos. Na verdade, o que eu concluí até agora, a partir, sobretudo, deste livro, a Amélia Borges Rodrigues e a sua companheira Celeste Bastos e Lago chegaram ao Brasil em contramão dos fluxos migratórios. Portanto, elas desembarcaram no Rio de Janeiro a 24 de junho de 1930, depois de viajarem na segunda classe do vapor português Niassa, que nesse mesmo ano, para atender... depois eu falo nisto. Portanto, elas desembarcaram a 24 de junho de 1930. No entanto, é nesse mesmo ano, em novembro de 1930, que Getúlio Vargas chega ao poder, suspendendo por um ano, logo em dezembro, a concessão de vistos de entrada no Brasil a estrangeiros que viajem na terceira classe, portanto, aos imigrantes. Os números mostram, segundo o José Saqueta Mendes, uma queda acentuada de imigrantes em geral e também de portugueses nesse ano. Portanto, em 1929, só para terem uma ideia, eram 38 mil portugueses a chegar ao Brasil. Em 1930 passa para 18 mil e em 29, 38 mil, 30, 18 mil e 31, 8 mil. Portanto, passou de 38 mil para 8 mil em 2 anos, não é? É uma queda significativa. E em Portugal, nessa altura, começou a haver mais retornos do Brasil do que emigrados para o Brasil. Portanto, o movimento era ao contrário. Os portugueses estavam a regressar ao Brasil. Portugueses ou brasileiros, não é? Há esta distinção entre os brasileiros torna-viagens, não sei se já ouviram o termo, e os abrasileirados. Eles faziam a distinção se o português imigrante tivesse tido sucesso, isto na perspectiva do português de Portugal, se tivesse tido um percurso migratório de sucesso, era um brasileiro. Se tivesse tido um percurso, a maior parte fracassava entre aspas, não é? Não ficava rico, não ficava milionário, não é? E então aí era um abrasileirado, era um português abrasileirado. É interessante esta distinção que se fazia. Bem, mas isto para dizer que realmente a Amélia, ao que tudo indica, elas foram ao contrário, não é, destes fluxos. Estas políticas vieram-se a aprofundar nos anos seguintes, com algumas nuances, para o caso português. Com a Constituição de julho de 34, que instituiu tanto as políticas restricionistas à imigração quanto a sua base étnica, portanto começou a haver políticas mais claras, não é, explícitas e assumidas a política das quotas, não é, que tentaram restringir a imigração para o Brasil e limitá-la a determinadas etnias, não é? Ou a um perfil étnico na qual os portugueses eram favoritos. Portanto, é reconhecido nestas leis, e isto é uma coisa que o José Saqueta Mendes mostra muito bem, aos portugueses é reconhecido um papel especial como povoadores do Brasil. Ou seja, os portugueses eram vistos pela lei como uma espécie de reserva interna, tendo preferência sobre os restantes imigrantes em momentos e regiões onde faltavam brasileiros.
portanto havia a política de povoamento, não é, do território, e a lei o que diz é os brasileiros devem fazer, e há cotas, não é, para serem os brasileiros os principais povoadores. À falta disso entram os portugueses e compreendem, portanto eu acho portanto desculpem, eu ainda não sei muito bem como compreender isto à luz, ou melhor, compreender os filmes que eu estou a ver e os casos que eu estou a estudar à luz deste cenário, não é, político, não é? O golpe de Estado, para continuar um pouco nesta linha, do março de 1937, que instituiu a ditadura do Getúlio Vargas, vem confirmar a diferença e o privilégio dos cidadãos de Portugal face aos outros estrangeiros. Os portugueses são equiparados aos brasileiros em muitos aspectos, para fins de povoamento, são os únicos estrangeiros com isenções fiscais, nomeadamente algumas organizações recreativas, associações que ainda hoje estão aí, como o próprio Real Gabinete Português de Leitura e outras associações, sobretudo no Rio de Janeiro. Portanto, tinham isenção fiscal, quando outros grupos de imigrantes não tinham as mesmas facilidades. Tinham também isenção de algumas regras, como a apresentação da carta de chamada, que era uma imposição para a maior parte dos imigrantes, para além, obviamente, de serem o único grupo a beneficiar da obrigatoriedade linguística que então se veio a implementar cada vez mais. Não é? O português ficou a ser... houve uma série de leis que impediam os grupos imigrantes de terem escolas na sua língua, etc. Portanto, é tudo nesta altura, não é, dos anos 30. Mas os portugueses também lideram a lista de expulsões do Brasil, por exemplo, comparativamente com as outras nacionalidades, geralmente por crimes de oposição ao Estado, não é? Pronto, isto é para vos dar uma ideia. Talvez por essa razão é que a Amélia e a Celeste, apesar de estarem no Brasil desde 1930, se registaram no consulado pela primeira vez só em abril de 37. Eu fui ao Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro e vi as fichas. Aliás, eu acho que pus aí um slide também. Exatamente. A ficha da Amélia está em Lisboa, portanto fiquei só com a digital, mas a de baixo é da Celeste Bastos e Lago, que esteve no Brasil até os anos 90, portanto tem muita mais viagens. Ela também tem um percurso interessante, mas que não interessa agora. O que eu achei interessante é que elas chegaram em 1930, mas só se foram registrar no consulado em 1937. E eu não sei se tem a ver com alguma lei que entretanto houve, não é? Que tenha mudado alguma situação, mas a impressão com que fiquei é que a partir desta altura o estar registada como portuguesa fazia alguma diferença. E então era importante, por essa razão, ter este registro de português no Brasil. Eu achei curioso que encontrei no mesmo ano também as fichas da Carmen Miranda, por exemplo, também foi, acho que foi um mês depois. Portanto, é tudo assim muito próximo, o que me faz pensar que tenha havido qualquer lei ou disposição legal que tenha levado as pessoas ao consulado. A Carmen Miranda estava no Rio ainda há bem mais tempo do que a Amélia. Ela veio criança. Portanto, isto eu vou parar aqui. Isto é mais ou menos o esqueleto da minha pesquisa. Depois tenho outras informações, mas para já também queria ouvir as vossas impressões e reações e o vosso retorno. Obrigada.